E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Hop Spirit Cascade Centennial American Amber Ale. E vamos dar início hoje a mais uma série de rótulos exclusivos do Clube do Malte, a série Hop Spirit. Essa série é mais uma proposta do Clube do Malte, através de seu pacote de assinaturas, o Beer Pack, do qual eu sou assinante. Eu não sou patrocinado pelo Clube do Malte, sou apenas um assinante, e que dessa vez veio com uma proposta bem interessante: trazer estilos lupulados da escola americana, utilizando como base em todas as receitas o lúpulo Centennial, um lúpulo clássico da escola americana. E em cada um desses 4 rótulos, eles estão trazendo um estilo lupulado americano, a base do lúpulo Centennial, junto com mais algum lúpulo clássico da escola americana. No caso dessa primeira que nós temos aqui, é uma Cascade Centennial American Amber Ale. American Amber Ale é um estilo clássico de cervejas da cor âmbar, avermelhada, que tem uma pegada mais intensa dos lúpulos. Digamos que ela é uma variação da Irish Red Ale, com uma pegada menos maltada e mais focada na questão da lupulagem. E trazendo aqui 2 lúpulos clássicos, que é o Cascade e o Centennial. E aproveitando a ocasião que estamos falando sobre justamente combinações diferentes de lúpulos americanos, eu acho que é um momento oportuno para a gente falar sobre os lúpulos. Os lúpulos são flores utilizadas na produção cervejeira para trazer amargor, sabor e aroma. Eles começaram a ser introduzidos na produção cervejeira na época medieval, pelos monges. O lúpulo ele tem propriedades bactericidas e conservantes para a cerveja, e isso aumentava a vida útil da cerveja, além de conferir amargor, sabor, aroma, dificultando que aquele dulçor muito forte, muito intenso dos maltes tomasse conta e acabasse se tornando uma bebida enjoativa, uma bebida extremamente doce. Ainda mais na época medieval, nas cervejas de abadia daquela época, em que o teor alcoólico era muito alto, e para se atingir um teor alcoólico muito alto, você precisava de uma carga de malte muito grande. E o residual de açúcar, obviamente, trazia o dulçor para a cerveja. Então a adição de lúpulo combinou muito bem com aquele momento e virou uma prática que é usada até hoje. Tanto que a famosa lei de pureza alemã, a Reinheitsgebot, ela confere que a cerveja, inicialmente em 1516, ela dizia que a cerveja tinha que ter 3 ingredientes somente: água, malte e lúpulo. Não se sabia da existência da levedura. Então hoje, considera-se que a Reinheitsgebot define que as cervejas teriam que ser produzidas com água, malte, lúpulo e levedura. E da mesma forma que o vinho tem uvas que trazem características sensoriais totalmente distintas entre si, os lúpulos também têm essas diferenças. Você pega, por exemplo, na questão do vinho, você vai ter uma Malbec, uma Merlot, uma Touriga, uma Aragonês, cada uma com sua particularidade, cada uma com sua característica sensorial e visual. O lúpulo ele não traz características visuais para a cerveja, mas ele traz muitas diferenças nas características sensoriais, tanto na intensidade do amargor, o tipo de amargor, o aroma e o sabor da cerveja. Então, a gente tem lúpulos ingleses que tendem mais ao terroso, lúpulos alemães que tendem uma coisa mais herbal e floral, lúpulos americanos que vão para o floral, vão para o cítrico, para o tropical, para o frutado. Cada tipo de lúpulo em cada região tem características muito próprias. Essa série especificamente usa como base o Centennial, que é um lúpulo clássico da escola americana, que começou a ser desenvolvido em laboratórios universitários na década de 70, mas só foi lançado em 1990. Ele é um dos 4 famosos lúpulos C da escola americana: Cascade, Centennial, Columbus e Chinook. O Centennial também é conhecido como Super Cascade, por conta da sua intensidade. Ele é um lúpulo que tende muito para o cítrico e levemente para o floral, herbal, trazendo umas notas ali de camomila, de anis nessa linha. E nessa parte mais cítrica, puxando um pouco para o limão e um maracujá bem sutil. Ele é um lúpulo que normalmente ele é utilizado para sabor e para aroma, mas ele pode ser utilizado também como um lúpulo de amargor. Por quê? O que define a capacidade de amargor de um lúpulo é a quantidade de ácidos alfa que esse lúpulo apresenta. O Centennial normalmente tem uma quantidade grande de ácidos alfa.
Obviamente isso varia de acordo com a safra, mas ele tem uma quantidade, um percentual alto de ácidos alfa. Só que não é somente isso que define o tipo de amargor que a gente vai ter. Nos lúpulos, muitas vezes, não se preocupa com o harsh, que é aquele amargor rascante, aquele amargor áspero que fica na garganta, que incomoda, ácido. Isso acontece devido a uma outra substância presente na composição química do lúpulo chamada corrumulone, ou corrumulona. Quanto maior for o percentual de corrumulone ou corrumulona nos lúpulos, maior vai ser essa acidez, maior vai ser esse harsh. O Centennial ele tem um corrumulone baixo, então ele é facilmente utilizado como amargor. Esse rótulo especificamente é uma Amber Ale com Cascade. Cascade, sem dúvida, é o lúpulo americano mais famoso, provavelmente o mais utilizado, principalmente para dry hopping, porque ele é um lúpulo maravilhoso para o aroma. Ele é um lúpulo que é bom para ser utilizado, principalmente para aroma e sabor. Ele tem notas cítricas que puxam ali para o grapefruit, um pouco de maracujá mais sutil, só que ele tem um problema, ele tem um corrumulone alto. Então, utilizar ele para amargor não é a melhor opção. Normalmente você utiliza ele em final de fervura, justamente para que esse corrumulone não fique muito tempo em infusão no mosto cervejeiro, justamente para não trazer esse harsh, ou em técnicas de first worst hopping, que você coloca o lúpulo antes da temperatura de infusão, para que as moléculas do corrumulone vão se quebrando ao longo do processo de fervura. Mas ele é basicamente utilizado para dry hopping, é um lúpulo, mesmo ele sendo um dos lúpulos mais usados naquela revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, e ser provavelmente o mais conhecido lúpulo da escola americana, ele ainda é usado até hoje no dry hopping por seu perfil aromático muito, muito característico. Quem já trabalhou com Cascade, home brewers, cervejeiros caseiros, alguma vez já tomou alguma cerveja do tipo Smash, single malt and single hop, um único malte, um único lúpulo, de Cascade, conhece suas características porque elas são muito, muito, muito únicas. O Cascade tem uma personalidade muito própria. E, obviamente, por serem parentes, ali terem características muito similares, a combinação do Cascade com Centennial, ela é fantástica, fantástica, fantástica. Hop Spirits. O espírito indomável do lúpulo chega no seu copo. Essa é a American Amber Ale da série Hop Spirit, uma coleção que traz o lúpulo Centennial de Moxie como anfitrião, combinado a outro tipo de lúpulo. Nesta receita, o dry hop conta com um blend do Centennial e do Cascade. Espere por uma American Amber Ale com notas frutadas, cítricas, levemente florais e picantes. É uma cerveja com 38 IBU e 5,4% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, não tive a oportunidade de experimentá-lo antes. Estou muito curioso. Vamos para o copo. Excelente representante do estilo, com lúpulos muito frescos, muito intensos, mas tudo muito harmonioso. Que coloração linda, um avermelhado. Nossa, o perlage está super vigoroso, super intenso. Um aroma intenso de lúpulos, em primeiro plano, muito forte. Espuma de boa formação, ela é um bege muito claro, quase branco, bem cremosa. Nossa, mas eu estou apaixonado pela cor dessa cerveja, é um vermelho muito intenso. Ela está muito bonita. E o perlage está aqui explodindo. Nossa, aroma floral. Bem floral. Muito Centennial, muito Centennial. Com poucas notas de malte. É possível sentir algumas notas de malte aqui. Centennial em primeiro plano. Dá para sentir o Cascade, mas o Centennial está em primeiro plano. Bom, incrível. Incrível mesmo. E em cada um diferente. Estilo americano, muito forte. Mas o malte está muito presente. Então, é uma American Amber Ale. Muito bem feita. Muito equilibrada. Os lúpulos estão em primeiro plano.
O malte está balanceando, o malte está muito presente, muito seca, extremamente seca. do malte, se ela ainda estiver disponível. Lembrando que ela é uma cerveja exclusiva do Beer Pack. Ela é colocada à venda no Clube do Malte, Um toque sutilmente resinoso, mas aí depende floral em primeiro plano, mantida em sabor cítrico, produção. notas sutis Caso, ela não é uma cerveja de linha de produção, desse floral, condimentado. ela ainda esteja disponível. Não puxa para nenhuma fruta específica, apesar desses lúpulos poderem tendenciar um pouco para o maracujá. Não está aparecendo, tá? Porque a combinação com o malte está muito intensa. O malte ele aparece. Vão ter uma oportunidade única de provar um exemplar. Excelente representante do estilo, com lúpulos Todas essas muito frescos, muito intensos, mas tudo muito harmonioso, muito equilibrado. Que cerveja bem feita, que cerveja gostosa. Excelente representante do estilo American Amber Ale, porque ela traz essas características todas de ser uma cerveja lupulada da escola americana. Você tem essas notas todas que remetem à old school americana e, ao mesmo tempo, o malte não é colocado em segundo plano. Por ela ser uma variação de um estilo britânico clássico, Irish Red Ale, obviamente, como tudo na escola americana é levado ao extremo, aqui o que foi levado ao extremo foi a lupulagem. E tá, sim, em primeiro plano, a lupulagem de um estilo americano, muito forte. Mas o malte está muito presente, então tem muito equilíbrio. O malte não foi ofuscado pela lupulagem, então ela está muito redonda. É um excelente exemplar de um American Amber Ale. Quem tiver a oportunidade de conferir no site do Clube do Malte, se ela ainda estiver disponível, lembrando que ela é uma cerveja exclusiva do Beer Pack. Ela é colocada à venda no Clube do Malte após o lançamento, mas aí depende também de ser mantida em produção, que não acredito que seja o caso. Ela não é uma cerveja de linha de produção, então é torcer para que ela ainda esteja disponível no site do Clube do Malte para venda. Porque ela é uma representante tão fidedigna do estilo que eu acho que para iniciantes que não conhecem uma American Amber Ale, vão ter uma oportunidade única de provar um exemplar fresco desse estilo, tão bem feito e com todas essas características que o estilo propõe. Desse estilo, eu proponho. É que cerveja gostosa. Excelente representante do estilo. E, obviamente, degustar esses dois lúpulos que são maravilhosos, clássicos e intensos, gostosos. Eles permanecem na boca. O Cascade é um lúpulo muito clássico da escola antiga. Então ele tem um sabor muito característico dele. Quem trabalha com Cascade já sabe, já conhece, só de sentir o aroma já... Cascade. Realmente é uma cerveja muito bem feita, muito gostosa e vai ser muito interessante ao longo desses dias poder experimentar essa série do Clube do Malte, que parece que vem com uns rótulos bem interessantes e em cada um ressaltando um lúpulo diferente em um estilo diferente da escola americana. Saúde.